hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? O homem, em sua essência, anseia por ordem. Buscamos padrões, certezas, um porto seguro em meio à vastidão de um universo que, em sua natureza mais profunda, pulsa com um caos incontrolável. Essa busca incessante por controle, por um mapa que preveja cada curva da existência, muitas vezes nos aprisiona, nos impede de olhar para o abismo que nos cerca e, mais importante, para o abismo que reside em nós mesmos. E é nesse ponto que a figura de Friedrich Nietzsche emerge, não como um arauto da desordem por si só, mas como aquele que ousou encarar o caos de frente. Ele não se escondeu em doutrinas tranquilizadoras ou em promessas de um refúgio seguro. Pelo contrário, Nietzsche nos convida a olhar para a impermanência, para a falta de sentido intrínseco, não com medo, mas com uma coragem que beira a audácia. Ele nos desafia a questionar essa necessidade de um porto seguro que, paradoxalmente, pode nos condenar à estagnação, impedindo-nos de navegar pelas correntes mais profundas da vida. Pensemos em Carl Jung e sua exploração da sombra. Assim como a sombra é uma parte inalienável de nossa psique, uma força primordial que, quando ignorada, ganha contornos monstruosos. O caos existencial não é um inimigo a ser erradicado. É uma força vital, uma energia primordial. A sabedoria, aqui, não reside em derrotá-lo, mas em compreendê-lo, em integrá-lo à nossa própria existência. O caos, portanto, não é a ausência de ordem, mas a condição fundamental para a criação de novas ordens, para a autotransformação Padaka. Neste mergulho em nossa própria existência, desmistificaremos o caos nietzschiano, revelaremos como essa aparente desordem é, na verdade, um convite à liberdade, à expansão, ao florescimento. Como abraçar a incerteza, a fragilidade, a própria natureza transitória de tudo o que é, pode ser o caminho mais seguro para uma vida de propósito e significado genuínos. Como, ao aceitar o caos, aprendemos a voar. A frase de Nietzsche, Deus está morto, ecoa não como um grito de triunfo ateísta, mas como o som do colapso de velhas estruturas. Sistemas de valores, verdades absolutas, aquelas âncoras que davam a ilusão de estabilidade ao nosso universo, se desfazem e com elas surge uma crise de sentido, um vazio que muitos temem e tentam preencher a qualquer custo. É nesse vazio que reside um perigo sutil, a inércia intelectual, o conforto de pertencer ao rebanho, de aceitar as verdades que nos são dadas sem questionar. Mas Nietzsche nos mostra que essa morte de Deus é, na verdade, uma oportunidade monumental. É o convite para que o indivíduo, livre das amarras de dogmas externos, torne-se o criador de seus próprios valores, o arquiteto de seu próprio significado. É o nascimento do Übermensch, o super-homem, não em um sentido biológico, mas como aquele que transcende as limitações impostas. Pensemos na desilusão que muitos sentem com ideologias políticas ou religiosas que prometiam respostas definitivas, mas que, ao serem desconstruídas, deixaram apenas um equívoco. Nietzsche nos ensina a não temer esse vazio. Ele nos mostra que a força para preenchê-lo não vem de fora, mas de nossa própria essência criativa. Somos nós que possuímos a capacidade de forjar um novo sentido. A ferramenta para isso é o autoquestionamento Radaka. Em vez de buscar respostas em sistemas externos, volte-se para dentro. Confrontar suas próprias crenças mais arraigadas é um ato de coragem. Pergunte-se seriamente, de onde vem esse valor que eu carrego? Ele realmente me serve? Ou eu me tornei um servo dele? A águia, ao abandonar o conforto do ninho, não encontra segurança, mas a liberdade para alçar voo. O céu, que poderia parecer ameaçador, torna-se o espaço onde ela pode ascender. O caos existencial é esse ar, é a condição que permite a verdadeira liberdade, a capacidade de se reerguer e voar, impulsionado pela força que reside em você, o amor fati, o amor ao destino. Não se trata de uma resignação passiva diante dos acontecimentos, mas de uma afirmação ativa, jubilosa, de tudo o que a vida nos apresenta, é abraçar não apenas os momentos de sol, mas também as tempestades, as quedas, os fracassos mais dolorosos. É dizer sim à totalidade da experiência humana. Nietzsche nos desafia a desconstruir a noção de fracasso como um ponto final. Pelo contrário, ele sugere que são justamente esses momentos de maior sofrimento, essas quedas que nos fazem tropeçar, que se tornam os catalisadores mais potentes para o nosso crescimento. São eles que nos forçam a olhar para dentro, a nos reerguer com uma nova força, com uma perspectiva transformada. O teste definitivo desse amor ao destino é a ideia do eterno retorno. Você
seria capaz de viver esta mesma vida, com todos os seus sofrimentos e alegrias, repetidamente para sempre? Pensemos naquelas pessoas que, após perdas devastadoras, o fim de um casamento, o colapso de uma carreira, a partida de um ente querido, conseguiram, surpreendentemente, transformar a dor em força criativa. Elas não negaram o sofrimento, mas o integraram em sua narrativa, moldando-o em resiliência e em uma afirmação ainda mais profunda da vida. O estoicismo nos ensina a aceitação, mas Nietzsche eleva essa aceitação a um nível de celebração, de amor incondicional pelo que é. Ao enfrentar um revés, em vez de se afogar no lamento do porquê eu, tente uma pergunta diferente. Questione: o que essa situação me revela sobre mim mesmo e sobre a complexidade da vida? Como posso usar essa experiência, por mais difícil que seja, para me tornar mais forte, mais autêntico? Imagine um escultor diante de um bloco bruto de mármore. Ele não vê apenas a pedra, a imperfeição da matéria-prima. Ele vê o potencial, a forma que aguarda para ser revelada. O amor fatia essa mesma visão sobre a nossa própria vida. É amar as imperfeições, as rachaduras, o próprio caos, pois são precisamente esses elementos que conferem profundidade e singularidade à obra-prima, que é o nosso ser. A vontade de potência em Nietzsche não é um desejo vulgar de dominar os outros, mas algo muito mais profundo. É a força motriz interna, a pulsão primordial que impulsiona todo ser vivo à expansão, ao crescimento. A superação de si mesmo é a afirmação da vida em sua busca incessante por mais vida, por mais ser. É a energia que nos move a criar, a inovar, a dar forma ao que ainda não existe. É crucial contrastar essa vontade com a chamada vontade de rebanho ou a mentalidade do ressentimento. A sociedade, muitas vezes, nos molda para sermos dóceis, para temermos o desconhecido, para reagirmos às circunstâncias em vez de agirmos sobre elas. Somos ensinados a seguir, a obedecer, a nos contentar com o status quo, em vez de ousarmos criar. O ressentimento, por sua vez, nasce da impotência, da incapacidade de afirmar a própria vontade, levando à amargura e à projeção de culpa externa. Nietzsche nos desafia a sair da posição de vítima. Ele nos confronta com a ideia de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, possuímos o poder fundamental de escolher nossa resposta. Carl Jung falaria aqui do arquétipo do herói, da necessidade intrínseca de enfrentar o dragão, seja ele o caos, as limitações internas ou as pressões externas, para despertar nosso verdadeiro potencial. A verdadeira força não está em evitar o conflito, mas em enfrentá-lo e transformá-lo. Para aplicar isso em sua vida, identifique as áreas onde você se sente impotente, onde a reação domina a ação. Pergunte-se: qual ação, por menor que seja, posso tomar agora para reafirmar minha vontade de potência? Como posso criar algo novo, mesmo que seja apenas uma nova perspectiva, uma nova forma de encarar a situação? Pense em nós como um vulcão. A vontade de potência é a energia latente, o magma que busca erupção. O caos existencial é a pressão geológica que move esse magma. Se não aprendermos a canalizar essa energia de forma criativa, ela pode se tornar destrutiva. Mas, ao abraçarmos essa força, aprendemos a moldá-la, a usá-la para construir, para florescer, para viver a vida em sua plenitude mais audaciosa. O niilismo, a constatação da ausência de um sentido transcendente, é frequentemente visto como um abismo de desespero. É a consequência lógica da morte de Deus, a percepção de que não há um plano cósmico ditando o propósito de nossas vidas. No entanto, Nietzsche nos conduz para além do niilismo passivo, aquele que se afunda na desesperança, e nos apresenta o niilismo ativo. O niilismo ativo não é um fim, mas um portal. É um estágio de destruição criativa, um momento necessário de desmantelamento. É a coragem de derrubar as velhas crenças, os valores fossilizados e as ilusões que nos confortam, mas que nos impedem de construir algo genuíno, algo verdadeiramente nosso. É dizer um sonoro sim à vida, mesmo quando essa vida não se apoia em um fundamento absoluto e eterno. É a liberdade, que nasce da ausência de amarras externas. Pense na experiência de desconstruir crenças religiosas ou morais rígidas. Inicialmente, pode ser um processo aterrador, como caminhar no escuro sem uma bússola, mas, à medida que as velhas estruturas caem, uma liberdade intelectual e existencial sem precedentes se abre. Essa liberdade nos permite forjar nosso próprio código ético, um que esteja mais alinhado com a realidade que vivemos e com quem realmente somos. Para cultivar essa perspectiva, experimente o desapego intelectual. Pratique observar suas próprias ideias e convicções como se fossem objetos externos, como nuvens passando no céu. Essa observação diminui a rigidez de nossas certezas e abre espaço para novas compreensões. O vazio, que antes parecia um abismo aterrorizante, transforma-se em um campo fértil. É como a terra arada antes do plantio. O niilismo ativo é esse processo árduo de arar o solo da alma, removendo as ervas daninhas das ilusões
ilusões e as pedras das crenças limitantes. É um trabalho essencial, pois é nesse solo preparado que as sementes dos seus próprios valores e significados poderão germinar e florescer, dando origem a uma existência autêntica e livre, o eterno retorno. Nietzsche nos lança um convite mental radical. Imagine que você viveria sua vida exatamente como ela é, com todos os seus prazeres e dores, alegrias e sofrimentos, infinitas vezes. Cada instante, cada escolha, cada detalhe, repetindo-se ad infinitum. Não se trata de uma previsão cosmológica, mas de um experimento existencial. Qual seria sua reação a essa ideia? A capacidade de desejar que sua vida se repita, com tudo que ela contém, é o teste supremo de sua afirmação da vida, o ápice do seu amor fati. É a pergunta definitiva. Você ama sua existência a ponto de querer vivê-la de novo e de novo, sem remorsos ou desejos de alteração? A tentação imediata pode ser o desespero, ver o eterno retorno como um fardo inescapável de sofrimento, um ciclo sem fim de dificuldades. Mas a perspectiva de Nietzsche é outra. Ele nos convida a viver cada momento com tal intensidade, com tamanha autenticidade, que a ideia de repeti-lo se torne um desejo, uma celebração. O caos existencial, que antes parecia um tormento, torna-se o palco vibrante, onde a dança da vida pode ocorrer com a mais pura expressão. Ao encarar uma decisão, ao se deparar com um momento difícil, faça a si mesmo esta pergunta: se eu tivesse que reviver isso infinitas vezes, como eu escolheria agir agora? Essa reflexão não busca a perfeição, mas a autenticidade e a afirmação. Ela nos impulsiona a viver de uma forma que, ao olhar para trás, possamos dizer: sim, eu faria tudo de novo. Pense na vida como uma orquestra sinfônica. Cada nota, cada silêncio, cada acorde dissonante e cada melodia harmoniosa compõem a música única da sua existência. O eterno retorno nos convida a amar essa sinfonia inteira, a amar o caos e a ordem, a melodia e a cacofonia, a dor e a alegria, pois é na totalidade dessa composição que reside a obra-prima de nossa existência. Nietzsche não nos oferece um refúgio seguro contra o caos da existência. Pelo contrário, ele nos entrega um kit de ferramentas inteiramente novo. Ferramentas para não apenas sobreviver ao caos, mas para usá-lo como o motor mais potente de nossa própria transformação. O amor fati, a aceitação jubilosa do destino, a vontade de potência, essa força criativa que busca sempre mais ser, e o niilismo ativo, a coragem de desmantelar o velho para construir o novo. Tudo isso converge em um único e poderoso convite: viver uma vida mais autêntica, mais ousada, mais afirmativa. Pense na águia. Ela não teme a altura, nem a força da tempestade. Ao contrário, ela utiliza essas mesmas forças para planar, para se elevar. Da mesma forma, a incerteza, a complexidade, a própria natureza imprevisível da existência não devem ser vistas como obstáculos intransponíveis. Elas são o campo de treinamento para a sua força interior, para a sua liberdade genuína. Abraçar o caos é, em essência, aprender a voar. A jornada de individuação, como nos ensinou Carl Jung, está intrinsecamente ligada à integração das partes mais sombrias e caóticas de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Abraçar esse caos, não como um inimigo, mas como uma força primordial, é um passo fundamental e inadiável para nos tornarmos quem realmente somos. É confrontar a sombra para que a luz possa brilhar com mais intensidade. Agora, a pergunta que fica é para você: o que você vai fazer hoje para começar a voar em meio a esse caos que nos cerca e que nos habita? Qual pequena ação de afirmação da vida, por mais sutil que seja, você pode tomar neste exato momento? Compartilhe suas reflexões, suas dúvidas, suas próprias descobertas nos comentários abaixo. E se você busca um espaço para mais explorações filosóficas que desafiam, que provocam e que, acima de tudo, empoderam, inscreva-se em nosso canal, que a jornada de abraçar o caos e encontrar sua liberdade comece.